programa de hoje é sobre o direito achado na rua. Uma expressão que à primeira vista pode soar um tanto curiosa, diferente, mas que na prática materializa os princípios da Constituição Federal de 1988, que preza por uma sociedade mais livre, justa e democrática. Ao longo do programa você vai entender melhor o significado dessa expressão, por meio do principal expoente do direito achado na rua, o professor emérito da Universidade de Brasília, José Geraldo de Souza Júnior. Há mais de 40 anos, ele se dedica aos estudos teóricos e epistemológicos do direito achado na rua e propõe o debate sobre novas formulações teóricas e práticas a partir de temas atuais e urgentes, como a pauta antirracista, direito dos negros, mulheres e outros. Professor doutor José Geraldo de Souza Júnior, muito obrigada, que honra receber o senhor aqui no programa. O senhor que foi reitor da Universidade de Brasília, professor de Direito da UNB, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafaela. É uma alegria voltar a esse espaço da TV Justiça e a esse programa que visitei já há alguns anos, trabalhando a minha biblioteca. Olha, nós estivemos na biblioteca do senhor, né? E agora o senhor vem à biblioteca da mais alta corte do país, ministro Vitor Nunes Leal, que dá nome à biblioteca, né? Sim, nosso professor dá nome também ao prédio da nossa faculdade de Direito, num contexto de referência histórica, porque o ministro Vitor Nunes foi o primeiro orador de uma cerimônia institucional na criação do curso de Direito da UNB. Mas também foi uma forma de marcar na universidade um dos fundamentos do que é talvez a mais forte expressão do trânsito do direito pela justiça, que é a justiça de transição. A justiça que garante a condição redemocratizadora, depois de tensões autoritárias. Então, atribuir o nome de Vitor Nunes ao prédio foi uma ressignificação do seu percurso. Olha aí, já perceberam que hoje o programa vai ter história, justiça de transição? Vamos Sim. falar bastante ao longo da edição de hoje, falando em referências do direito. O senhor é uma referência do direito achado na rua, ao lado do jurista, o escritor já falecido Roberto Lira Filho, é um pai, né, do direito achado na rua e um grande expoente no país há mais de 40 anos, né? Mais de 40. Mais de 40. Bom, nós temos aqui as duas edições, a mais recente e a primeira de 1987, professor? 87, exatamente. Do direito achado na rua. Que direito é esse? É um conceito? É um projeto? Como conceituar? Todas essas dimensões. Por exemplo, o jurista Gomes Canotilho, no seu livro Teoria da Constituição e do Direito Constitucional, tem uma nota de referência ao direito achado na rua, em que ele caracteriza como um movimento. Inscreve o movimento na construção da Faculdade de Direito da UNB, se referindo ao fato de que ali se organiza elementos político-teóricos. Políticos porque são leituras do social, como se lê o jurídico no social, não no institucional, no social. Quando no espaço ativo, dinâmico das trocas, das reciprocidades no social, o jurídico já vai se explicitando nas narrativas, nas reivindicações, nas faixas, nas paredes, nos panfletos, nos jornais de sindicatos, né? Categorias vão sendo insertas no imaginário de uma sociedade que se emancipa, que luta por cidadania, por dignidade, por justiça. O escritor Marshall Berman, no livro dele Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, chegava a dizer que a rua é o espaço onde, no seu trânsito, nas suas trocas, reivindicando cidadania, a multidão transeunte se transforma em povo. Então, é político, mas é teórico também, porque é uma maneira de, nesses achados, categorizar. Por exemplo, direito de morar. Hoje está na Constituição, no artigo 6º.
Mas entrou na Constituição como? Pelas mobilizações das favelas, dos espaços segregados de vivência, de habitação. Quer dizer, um direito achado na rua. Na rua, literalmente, porque achado no contexto das mobilizações dos movimentos sociais. E, curiosamente, ele fez um trânsito que sai das favelas, vai para os fóruns internacionais, como o Habitat de Istambul, as grandes conferências dos anos 1990, promovidas pela ONU, e volta ao jurídico constitucional, né, por mobilização de cidadania que encontra no parlamento renovado pelo princípio participativo da Constituição de 88 e se traduz num direito constitucionalizado, né? Pois bem, ele nasce ali durante a Assembleia Nacional Constituinte. Foi um movimento da academia que percebeu que precisava responder à mobilização social da época, ou foi o contrário, ou a academia foi demandada por esses movimentos? Tenderia a dizer que é um encontro desses dois protagonismos. A Constituição, ela é precedida de grandes mobilizações. Luta pela anistia, luta pela Constituinte. Você é muito jovem, mas não vai ter essa referência, a não ser nos livros, né? Ou aqui no museu, né? Mas a Constituinte foi uma mobilização do social, os sindicatos, os partidos, os clubes de mães, as unidades de vizinhança. E a reivindicação da memória e da verdade. Os três mediadores que geraram a Constituição, que ia ser, como sempre foi, né, um projeto elaborado por um grupo de notáveis destacados no parlamento. Porém, a mobilização do social arrebatou o processo da hierarquia e do grupo separado, né, e criou um canal de comunicação. E essa comunicação, ela nasce aqui na Universidade de Brasília, porque o professor que eu citei há pouco, já falecido Roberto Lira Filho, era da Universidade de Brasília, o senhor também, então nasce ali no campus da UNB. Nasce, do ponto de vista da configuração do campo do jurídico, o direito achado na rua. Mas que já fazia essa leitura de que o direito nasce do social. E ele reivindica se institucionalizar. Mas esse caminho é tenso, é problemático, né? Mas ele é mais viável quando há essa interação democrática entre o povo organizado que reivindica, que cria projetos, e os sistemas de representação que o traduzem em normas, em jurisprudência e em políticas. E qual a contribuição do direito achado na rua ali na justiça de transição? Ele é um projeto acadêmico, então ele tem linhas de pesquisa, tem disciplinas na graduação, na pós-graduação, em direito, faculdade de direito e em direitos humanos e cidadania, Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB, né? Então, ele é também um movimento que recepciona projetos de tese, de dissertações, de monografias de estudantes que procuram a pós-graduação. E daí surgem estudos, trabalhos. O conjunto desta mobilização gerou um campo editorial. Então, para organizar isso, nós criamos um curso de formação, de capacitação, que originalmente nasceu de demanda de advocacias populares, advocacias de movimentos sociais, assessorias jurídicas populares, dizendo assim, até aqui, tudo que a gente reivindica é visto como crime, lei de segurança, ato institucional, não é isso? Um sistema repressor que criminaliza o protesto, a reivindicação. O que a universidade pode fazer para dizer que o que a gente reivindica é direito também, né? Então vamos construir uma base teórica para justificar que a reivindicação, quando é legítima, quer dizer que quando não é apropriação possessiva das normas ou garantia de privilégios, né? Mas é realização de bens sociais, bens comunitários, bens comuns, né? Educação é um bem comum, né? Saúde é um bem comum, né?
Então, construir isso foi o ensejo de transformar essas reflexões em campo editorial. Então, a primeira coisa a fazer foi criar uma linha crítica ao direito posto, ao direito legal, ao direito da lei de segurança, ao direito dos atos institucionais. Sofreram resistências? Muitas, porque é a contrapelo, é crítica, né? Então, a crítica do ponto de vista ideológico e a crítica do ponto de vista funcional, né? Tem restrições, né? Tem desaparecimentos, né? Tem deputado que some, né? Embora a gente hoje diga ainda está aqui, porque as ideias estão colocadas. Então, a partir daí, nós fomos fazendo essa interlocução e foram surgindo novas expectativas. O primeiro foram os advogados populares. O segundo, que trata do trabalho, foram os juízes do direito do trabalho. O segundo, se se refere, o primeiro são volumes, né, da série. Volumes. Esse é o primeiro, Introdução Crítica ao Direito. Um debate que, por exemplo, na UNB tinha toda uma razão de ser, porque foi uma universidade vítima de processos repressores para a captura do pensamento crítico, para que ele ficasse ajustado a uma linha de pensamento, a uma forma de escrever a história, a uma maneira de legitimar o ilegitimável. Professor, então nós temos uma mobilização também para o direito achado no cárcere, o direito achado nos territórios indígenas. Nas aldeias. Nas aldeias. Aqui há um texto, aliás, escrito por um indígena, advogado, que se chama Luiz Eloy Terena. Sim. Hoje secretário executivo. Uma liderança. Ele escreve aqui o direito achado na aldeia. São recortes simbólicos que tentam traduzir do ponto de vista daquilo que é uma expressão expletiva, né? Por exemplo, um Kelsey diria teoria pura do direito, um Reale diria tridimensionalismo. Nós dizemos direito achado na rua. E, enquanto tal, a metáfora do espaço público, o lugar das sociabilidades e os grupos de pesquisa, no momento em que trabalham seus temas, vão recortando essas metáforas. Por exemplo, o direito achado na rua, na aldeia, nas águas, nas florestas, no manicômio, no cárcere, na noite. Daqui a pouquinho, eu vou pedir licença para o senhor para a gente falar um pouquinho a seguir desses outros achados. O Iluminuras faz uma breve pausa e volta já. Iluminuras de volta hoje no programa. Eu recebo o maior expoente do direito achado na rua. Ao meu lado, o professor doutor da Universidade de Brasília, José Geraldo de Souza Júnior, a quem eu agradeço mais uma vez pela participação. Vamos retomar aqui a nossa conversa, professor. O senhor falou no bloco anterior que hoje nós temos o direito achado nas aldeias indígenas, das mulheres, das águas, no cárcere, no manicômio. Sim. E na noite, o senhor começou a falar um pouquinho na noite, eu fiquei curiosa. Então, aquilo que eu lhe dizia, o direito achado na rua trabalha com 3 perspectivas sempre condutoras, né, daquilo que mobiliza os seus pesquisadores. O espaço, por isso que a rua é uma metáfora, os sujeitos que atuam no processo de instituinte de direitos, né? E os achados, né, que são as conquistas derivadas das mediações que interpelam o campo das políticas públicas, das políticas legislativas, das políticas judiciárias. Nos estudos, a gente tem, por conta dos pesquisadores, tematizado as abordagens. Um estudante, por exemplo, de pós-graduação, tomou a noite como a representação simbólica da sua pesquisa sobre o processo cultural de construção econômica, política, social, no espaço do entretenimento, da alegria, a festa. E estudou um fenômeno que é a formação de uma resistência de produtores culturais, artistas,
para uma mobilização que se deu na sociedade, provavelmente originada de outro grupo de interesses, provavelmente o grupo imobiliário que quer a noite para o sossego, para o sereno, para a tranquilidade, a tensão entre as residências e os bares, não é isso? Onde há festas, a arte, a cultura, a poesia, né? Então, se trabalhou uma legislação de silêncio. E se formou um movimento social chamado Quem Desligou o Som. Olha, à noite, o sujeito, quem desligou o som, o achado, construir uma referência legítima de que essas tensões têm que se equilibrar. Música não é ruído, não é barulho, música é arte, é harmonia, né? E o produtor cultural, o artista, não é um contraventor, ele é um criador intelectual e econômico de bens sociais, de valores, né? Quer dizer, então, não necessariamente o direito achado na rua é uma proteção às minorias. Não necessariamente. Não necessariamente. Em geral, porque as minorias, elas são subalternizadas. E dependendo do grau de subalternização, elas são vulnerabilizadas. Eu costumo dizer que nós não temos no social sujeitos vulneráveis, temos sujeitos vulnerabilizados. Por exemplo, a mulher não é uma minoria, compõe um segmento majoritário no social. Socialmente é uma maioria, politicamente é uma minoria. E ela é vulnerabilizada por quê? Porque culturalmente há a redução da sua dignidade, né? A gente abre os jornais todos os dias e a violência doméstica ou a violência contra a mulher está estampada, mobilizando todos os setores institucionais para encontrar contenção a esse drama, né? É claro que população de rua é uma minoria, porque é um segmento subalternizado, excluído econômica, politicamente, socialmente, mas também é um espaço onde a dignidade do humano se instala. Por isso que o Supremo Tribunal Federal criou um espaço para fazer a construção. Olha, não foi uma decisão monocrática de um ministro. O ministro Alexandre de Moraes, que relata, né, que preside o debate, se eu não me engano, é uma DPF. Da população em situação de rua. Exato, ele construiu mediações, abriu o debate com o social. Tivemos audiências públicas no Supremo. Exato, colocou representações dos vulnerabilizados e mostrou que a justiça não é uma serpente que pica pé descalço, não é isso? Que a justiça é construir a mediação para recuperar o percurso da dignidade do humano que precisa se expandir como uma subjetividade ativa que demanda a política e demanda o direito. Precisa ter um grau de reconhecimento dessa titularidade como legítima. Não é a mobilização caótica, horda, que toma a praça dos três poderes, vandalize o Supremo Tribunal, vandalize o Palácio do Planalto, vandalize o Congresso. Isso é horda, né? Não é um sujeito. Horda sem lei, inclusive. Não reivindica direito, reivindica privilégio, reivindica um recorte de lugar social que talvez derive de uma situação que no histórico do nosso país remete ao sistema colonial do qual nós viemos e que é demarcado pelo racismo, pelo patrimonialismo, pelo patriarcalismo, né? Então, o Direito Está na Rua trabalha um tanto com isso. Nós não fazemos uma referência apenas só com os estudantes. Nós temos, nesse momento, 3 programas de pós-graduação com escolas de magistratura no Brasil, Amazonas, Paraíba, Amapá. Ganha cada vez mais espaço nos tribunais também? Sim, sim. Olha aqui. Constitucionalismo achado na rua. Um dos trabalhos examinados aqui é do julgamento do marco temporal indígena. Tem trabalhos de advogados estudantes indígenas,
Mas tem uma leitura muito importante do julgamento do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin, sobre a necessidade da leitura intersistêmica, que os direitos não são quantidades, são relações, que os direitos transitam entre formas sistêmicas distintas, concomitantes, têm porosidades, fazem trocas desiguais, né? E por isso que o ministro Victor Nunes diz, enquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal não andar nas ruas, não poderá colher as inferências, né, que abrem o direito para as exigências do justo e o emancipa do aprisionamento, às vezes, de que uma norma datada prende a situações como, por exemplo, decidiu recentemente que não é aceitável, ministra Carmen Lúcia, não é aceitável que se prevaleça teses espúrias como a da legítima defesa da honra, né, para acobertar o homicida homem. Já ouviu falar de alguma mulher que tenha sido absolvida por legítima defesa da honra em caso de homicídio passional? Não há. E agora as mulheres estão reivindicando, por exemplo, que o Conselho Nacional de Justiça se abra a protocolos de decisão com recorte. Perspectiva de gênero. Exatamente. E é difícil, né? Porque na origem o mal-estar, a dificuldade, a subalternização ainda coloca numa sociedade censitária, que é homem de bem, não é o que tem dignidade, homem de bem é o proprietário, não é isso? É o que tem bens, né? Também no direito achado na rua, a gente trabalha com as descolonizações. Descolonizações, inclusive, semânticas. O escritor Roland Barthes dizia, cuidado, a língua é fascista. E ele dizia, a língua é fascista não é porque interdite com a censura, é porque obriga a dizer as coisas de um determinado modo. Dicionário vernacular, Aurélio. Homem honesto, probo. Por isso que tem ação de probidade, né? Mulher honesta, virtuosa. Homem público, estadista, mulher pública, está no Aurélio, prostituta. Sim, sim. Vá uma mulher que tenha um mandato dizer eu sou uma mulher pública em alguns ambientes, né? Se não tiver um Jesus para dizer vai e não peque mais, não é isso? É apedrejada, né? Portanto, lutar por justiça é também lutar por ressignificação até da gramática da comunicação, né? Professor, para a gente finalizar, quais são os achados atuais e as tarefas mais emergentes daqui para frente? Por exemplo, agora com os juízes, nas nossas formações, a gente tem trabalhado a questão da inteligência artificial. Que é um problema do direito e da filosofia, antes de ser um tema da tecnologia, né? Estamos numa era pós-humana. O humano que nos constitui é um dado ou é um construído. Nós nascemos humanos. Como é que a gente exercita a crítica para pensar as dimensões da emergência? A natureza é uma mercadoria. O clima é um dado natural ou é um dado político. É uma condição de pensar que tipo de civilização queremos e que tipo de sociabilidade nós vamos institucionar. E nesse aspecto, o natural pode se humanizar. Os indígenas dizem que sim. Krenak diz que sim, é uma outra humanidade, né? Então, o que é o humano e o que é vida e o que é mercadoria? O que é a justiça nessa mediação? Eu me preocupo que os grandes conteúdos dos acordos que agências como o Banco Mundial fazem para fomentar as reformas de justiça no Brasil têm como cláusula fundante que esta modernização deve garantir a estabilidade dos negócios. Não fala em justiça. São questões que nos desafiam, né? O que é ser justo numa sociedade em que a gente separa homem de natureza, humano de natural, né? Dos negócios. Negócios de vida. O Senado já disse que os animais são sencientes, né? Eles sentem, eles amam, eles sofrem. E, portanto, é preciso ter construção jurídica para pensar um direito dos animais, né? O judiciário já vem se sensibilizando, sim, senhora, né? Eu acho que escrevi um texto recente, a propósito dessa última manifestação,
de que o Judiciário e o Supremo são garantes da democracia. Professor Dr. José Geraldo de Souza Júnior, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Uma verdadeira aula magna aqui hoje no Iluminuras. Parabéns pela sua trajetória no Direito Achado na Rua, em tantas outras obras, artigos e pensamentos. Muito obrigada. Obrigado, Rafaela. Agradeço a produção do Iluminuras, né? E essa outro exemplo, né, desse diálogo da justiça com o social. A TV Justiça é um mediador importante, né? Ela cria, né, esse campo do imaginário, né, que compartilha os fundamentos da justiça numa construção em que o social e o institucional dialogam, né? É o nosso objetivo sempre. Muito obrigada, professor. Muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau.